Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quem é que nunca teve uma urgência? Acabo de ler um WhatsApp de um dos sacerdotes dos 10 Minutos com Jesus a dizer que não se está a sentir muito bem e que necessita de alguém que faça a meditação. Muito trabalho que tinha tido estes dias fez com que acabasse por deixar a gravação para a véspera e na véspera está neste momento, está doente, rezamos por ele. Por isso, quem nunca teve uma urgência? Decidi aceitar este convite, ainda que também sem muito tempo, e por isso queria que confiássemos ao Espírito Santo este tempo de oração. A Ele quem deve falar, antes de mais, ao nosso coração. E começamos, Senhor, agora, pelo Evangelho que meditamos hoje na Santa Missa. Diz o seguinte: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus: quando viria o reino de Deus? Esta é a pergunta mais importante, não só deste Evangelho, mas também para a nossa vida. Quando virá o reino de Deus? Quando verei o céu? E ele respondeu-lhes, dizendo: O reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Talvez ao pensares nestas palavras, na presença de Deus, talvez te venha à cabeça que o céu pode estar longe da nossa vida cotidiana, longe do meu trabalho, da vida de família, longe de tantas tarefas que tenho que fazer ainda no meio deste mês. E talvez às vezes se produza dentro da alma uma espécie de desgaste. Uma coisa é o céu, as realidades de Deus, outra coisa podem ser a minha vida, aquilo que eu vivo dia a dia, as minhas incapacidades, não só no trabalho, mas também nas minhas lutas da vida espiritual. Deixa que Jesus te pergunte agora: o que é que habitualmente rouba as tuas certezas? Ou, fazendo a pergunta de outra maneira, formula na tua consciência, na oração agora diante do Senhor: o que é que eu mudaria na minha vida? Essas coisas que mudaria são aquelas que habitualmente produzem desânimo. O que é que mudaria? São José Maria, ao considerar os desânimos, ao saber que todos nós atravessamos essas batalhas espirituais, escrevia no sulco: em certos momentos angustia-te um princípio de desânimo que mata todo o teu entusiasmo e que mal consegues vencer à força de atos de esperança. Não importa. É a melhor hora de pedir mais graça a Deus. E avante. Renova a alegria de lutar, ainda que percas uma escaramuça. Quantas vezes não se teria sentido São José Maria assim, sabendo que os seus atos de esperança, que ele dizia no seu coração para não se desanimar, não pareciam funcionar. Sentia que perdia, mas depois retificava e dizia: ainda que percas uma escaramuça, renova a alegria de lutar. Porquê que nós cristãos temos alegria ainda quando parece que o céu, parece que a alegria de Deus está um pouco longínqua? Precisamente por isto que diz Jesus hoje no Evangelho: o reino de Deus está no meio de vós. De facto, quando rezamos, dirigimos-nos a Deus, e Deus é Pai. E com toda a certeza sabemos que ao dirigir-nos ao Pai do céu, que nós somos filhos. Por isso, quando pronunciamos a oração do Pai Nosso, ou estamos agora diante de Ti, Senhor, nós meditamos aquelas palavras cheias de sabedoria e de entusiasmo e de renovação espiritual que pronunciou São Cirilo de Jerusalém na Antiguidade. Dizia ele: é com razão que estas palavras, Pai Nosso que estás nos céus,
se referem ao coração dos justos, nos quais Deus habita como em seu templo. Por isso também aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. E continuava: os céus também poderiam ser muito bem aqueles que trazem em si a imagem do mundo celeste e em quem Deus mora e passeia. Como é bom saber que Deus está sempre no meu coração, que se passeia como passeava no jardim do Éden, que Deus mora em mim. Por isso, todas as lutas que eu tenho que enfrentar, enfrento-as com Deus no meu coração. Por isso, o que é que eu mudaria na minha vida? Experimenta mudá-lo a partir de Deus, a partir do teu coração. Entra dentro do teu coração, como dizia Santo Agostinho, e reza, pedindo a Deus essa mudança na tua vida, no trabalho, na família, naquilo que te faz talvez desanimar um pouco. E lembra-te do que dizia o profeta Isaías: não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. Quando parece que perdemos a esperança, é esse o primeiro momento para começar a esperar com letra maiúscula, quando parece que não podemos. Por isso São José Maria também escrevia no seu livro O Caminho: lança para longe de ti essa desesperança que te produz o conhecimento da tua miséria. É verdade, pelo teu prestígio económico és um zero, pelo teu prestígio social outro zero, e outro pelas tuas virtudes e outro pelo teu talento. Mas à esquerda desses zeros está Cristo, e que cifra incomensurável isso dá. Muitas vezes olhamos para nós, Senhor, e depois olhamos para Ti e damos-nos conta de que a nossa vida tem uma grandeza que ultrapassa aquilo que nós podemos pensar, porque chega até aos outros, que estão mais próximos de nós, àqueles que são amigos, e pouco a pouco damos-nos conta de como mudamos ou afetamos a vida de tanta gente com o nosso sorriso, com a nossa luta por sermos pessoas que vivem bem a caridade, que trabalham bem, que se esforçam por fazer o bem sem olhar a quem. Também Santa Teresinha de Lisieux teve uma experiência semelhante a esta do zero que São José Maria não conhecia, porque quando o texto de Santa Teresinha foi descoberto, que pertencia ao seu espólio, São José Maria já tinha publicado O Caminho. É uma carta que ela escreveu ao padre Roland, que era um missionário na China. É uma carta em que Santa Teresinha atua como mãe espiritual, com uma exigência muito grande, mas ao mesmo tempo dizendo que ela nada consegue pela salvação das almas. Sozinha ela não pode. Escreve ela: eu pouca coisa posso fazer, ou melhor, absolutamente nada se estivesse sozinha. O que me consola é que a vosso lado posso servir para alguma coisa. Com efeito, o zero, por si próprio, não tem valor, mas colocado junto à unidade, torna-se poderoso, com tal, naturalmente, de que se ponha no lugar devido, depois e não antes. Talvez aquele bom missionário na China se risse ao receber a carta de Teresa de Lisieux, quando lhe chamava a ele um zero, mas dizia ela que ela própria se sentia ainda menos que zero, mas ao lado dele, então que grande cifra! Se calhar bastava apenas ser um, não era preciso chegar a dois, mas já eram 10, já eram 10 centenas, 10 milhares, 10 milhões. Depende daquilo que na verdade Deus quer pôr. Se o zero és tu e eu, somos cada um de nós. Deus é um. Que maravilhosa cifra, que conta tão grande. Podes encontrar o céu cada dia, mas para isso tens que encontrar o reino de Deus, Jesus, no teu dia a dia, no trabalho, na família, nos amigos, em tudo aquilo que fazes. Ele vive no teu coração, passeia e mora no teu coração com o Pai e o Espírito Santo. Terminamos esta oração, agradecemos ao Espírito Santo e formulamos o propósito de mudar
algo na nossa vida do dia a dia, algo pequeno, mas onde Deus possa entrar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.